Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre as quitandeiras e as ganhadeiras, que inclusive é o tema da primeira atividade de ciências humanas do livro Trilhas de Aprendizagens, certo? Bom, aqui eu estou na página da nossa plataforma da MFCom de Luiz Eduardo Matarazzo. De novo, só para a gente relembrar, né? Se você entrar aqui no curso do 7º ano do Ensino Fundamental 2 e você precisar do PDF do livro Trilhas de Aprendizagens, você pode baixar. Eu já estou com o PDF baixado aqui, ok? Então, aqui a atividade número 1 é um pouco da história das mulheres negras no Brasil e as relações de trabalho. A gente teve também 2 atividades complementares ligadas a esse assunto, certo? Como a atividade número 2 fala sobre a resistência negra do regime escravista, né, os quilombos. A atividade número 3, também, né, do livro Trilhas, fala sobre, especificamente, né, a resistência negra e o quilombo dos Palmares. E como a atividade 4 vai falar sobre a resistência indígena no período colonial, eu resolvi fazer uma aula que explicasse um pouquinho sobre o regime escravista no Brasil, certo? O que foi a utilização da mão de obra escravizada no Brasil, certo? É um tema muito importante, muito complexo, ainda muito estudado e debatido pelos historiadores, certo? Então, a gente vai fazer um pouquinho um histórico para entender como, né, tudo aconteceu, né, quais foram os períodos em que isso aconteceu, e conseguir entender um pouquinho dessa terrível instituição que durou no Brasil, né, durante muito tempo, que foi a instituição da escravidão, certo? Então, aqui eu fiz um resuminho, né? A história do Brasil pode ser dividida em 3 fases. É lógico que a história do Brasil, dependendo da análise que você fizer, pode ser dividida em quantas fases você necessitar, mas eu achei melhor a gente usar uma divisão simples de 3 partes, certo? Que é usada por vários autores, que é o Brasil colônia, período em que o Brasil era colônia de Portugal, certo? E esse período foi de 1500 até 1815. Então, nesse período do Brasil colônia, o Brasil não era um país independente, mas sim uma colônia, parte do Império Português. O principal regime de trabalho era o regime escravista. Existiam, sim, outras formas de trabalho, existia o trabalho livre, mas a maior parte do que era produzido no Brasil era produzido a partir da mão de obra escravizada, certo? Em 1815, o Brasil, colônia, é elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então, em 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia e se torna um Reino Unido a Portugal. Isso tem a ver com a chegada da família real em 1808, que a gente não vai entrar muito aqui, mas só para constar. Depois a gente vai ter o Brasil Império, certo? Quando, em 1822, o Brasil se torna independente, né, com a Declaração da Independência, e ele vai ser o Império até 1889. O Brasil se torna um império independente de Portugal. No entanto, o poder imperial ainda está nas mãos da família real portuguesa. A história do império tem pequenas divisões internas, certo? Então, o principal regime de trabalho ainda era o regime escravista. E em 1888, a escravidão finalmente é abolida no Brasil. A gente vai entender mais para frente sobre esse processo, né, de abolição da escravidão, mas é só para a gente ter uma ideia de que a escravidão no Brasil durou muito tempo, infelizmente, e deixou muitas marcas na nossa história. Fica aí e vê o próximo vídeo para a gente continuar, ok?